Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo na Gringa, diretamente dos nossos estúdios aqui em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Eu com meu amigo, irmão, camarada, parceiro de bancada, Rafael Jaber. E aí, Adriano, como é que tá esse começo tudo de bem? ano? Estamos voltando. Voltando depois de um período de férias no Caribe, né? Fomos No Caribe de Salt Lake City. no Caribe de Salt Lake City, né? É isso aí. Surfando pelas ondas da neve. Da neve. Esse ano ainda tá Se bem tranquilo que de tá neve. tranquilo aí na A gente questão não de pode neve. reclamar É. ainda. Não, mas é isso aí, é o primeiro episódio aí do ano, agora gravado, Exatamente. fresquinho, né? Primeira semana de janeiro, né? Então a Exatamente. gente vai estar saindo aí na segunda semana esse episódio, mas todo mundo chega janeiro, vida Exatamente, nova, vida aquele nova. monte de meta. 2021 a gente espera que seja muito melhor do que foi Sim. 2020, né? Com mais coisas, Desejamos aí também a positivas todo mundo aí pra um todo mundo, bom 2021. um bom ano. Só que é o seguinte, Vamos ajudar a galera, não é isso? porque quando o pessoal chega finalzão de ano, o pessoal vai pular as ondas, o pessoal vai lá fazer aquela comemoração toda Resolução, de... como que é resoluções de novo ano? Vou perder quilo, Vou entrar na academia, sei lá, vou fazer um monte de estudar. coisa. Aquele monte de promessa que às vezes o cara acaba não fazendo. Mas uma delas a gente vai ajudar hoje. Exatamente. Uma Vamos ajudar. delas é o quê? Nós vamos falar um pouquinho pra você. Tem aquela vontade de você estudar nos Estados Unidos, tem aquela vontade, né, Exatamente. de vir estudar um inglês, de aprimorar. Se isso faz parte da meta de vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência, Isto. mas também nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos Negativo. e os negativos. A pergunta é, ainda vale a pena estudar inglês Ainda vale a fora pena? do Brasil em 2021? Exatamente. Eu acho que esse é o grande tema. Esse é o grande tópico aí. E uma coisa que a gente vai trazer, a galera vai ter que assistir até o final, a gente vai falar de custo. Então, se você Ah. quer saber um pouco quanto custa Aqui, grana, né? aqui ó, bolso. Que mexe Lembrando aí. que a gente sempre fala do planejamento, você precisa saber de valor. Exatamente. Então vai ter que assistir o vídeo até o final, certo, Adriano? Isso aí, já dá aquele like, já aproveita Curte. agora aí. Tá com o like, aquele botãozinho vermelho, já se inscreve aí, para que você possa acompanhar o Papo na Gringa aí, na tua casa, no seu celular, no seu computador, enfim. Então, Rafinha, vamos conversar um pouquinho hoje aqui, vamos começar já nesses pontos, né? Exatamente. Então, para vir para estudar nos Estados Unidos, primeiramente você precisa encontrar uma escola. Exatamente. Isso aí todo mundo vai passar. Por quê? Escolas boas e escolas ruins tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem na Irlanda, Na Austrália, Inglaterra, no tudo que é lugar. Brasil. Então a primeira coisa você precisa descobrir qual que é a escola ideal para você, certo? Sim. Então, quais foram os pontos que eu fui atrás quando eu estava fazendo a minha pesquisa? Saber o que é importante. Professor, cara. Ele vai ser o cara que vai te ajudar a conquistar o inglês. Então, saber se os professores são bem treinados, Sim. pegar o feedback de outros alunos. Se eles são nativos, né? Isso é bom. Exatamente. Caramba, né? E assim, a gente estava até comentando aqui, né? Cara, quase todas as escolas têm redes sociais, certo? Ah, hoje todo mundo tá na Todo rede mundo. social. Então você vai lá, consegue pesquisar. Só que a gente vê lá, muita escola tem o quê? Foto de paisagem, foto de um monte de coisa que não é relacionada ali com o dia a dia da escola. E Sim. por que isso é importante? Porque você precisa conhecer uma escola com uma boa estrutura, né? Sim. Então, pô, já pensou, você gastou aquela grana, investiu, chegou lá na escola, aquela sala meia boca, sabe? Você não vai se sentir confortável, isso vai atrapalhar seu desempenho. Sim, vai te dar um desânimo, né? Vai Exato. desanimar um pouquinho. Né? Então, realmente é importante mesmo essa questão de você fazer uma busca a fundo. Exatamente. Né? Pegar feedback mesmo aí das pessoas, você já conhece pessoas que estão numa escola, também perguntar. Exato. E vale a pena lembrar que nós passamos por isso, né? Sim. Você continua estudando inglês, eu vim estudar inglês, fui pra Sim. faculdade. Então, assim, a gente tem experiência, a gente tá falando com propriedade, Sim. a gente só não tá só achando. E aí, obviamente, que a gente vai falar da nossa experiência. Então, eu e você, a gente acabou se conhecendo na escola de inglês, Sim, na na Lumos escola. Language School. É. Então, a gente vai falar do que a gente conhece de valores da Lumos Language School. Vai ter o link dele se vocês quiserem Só mais lembrando que isso informações. aqui não tem patrocínio, não tem nada. Nada, é a nossa coisa, experiência e nossa opinião. experiência. Acho que mais justo é a gente passar a nossa experiência. Eu não posso passar a Exatamente. experiência de uma pessoa que... Né? Então, a gente vai acabar falando da escola em si, mas a gente vai tentar focar mesmo na questão Exatamente. do conteúdo em si da escola. E aí tem os pontos positivos e negativos que a gente Exatamente, a gente primeiro vai abordar traçou isso. aqui algumas coisas, então acho que a gente já pode partir aí para Vamos esses lá. os pontos. Então, os pontos positivos aqui de você vir estudar inglês fora do Brasil. É isso aí. Né? Esses são os pontos positivos. Então, primeira coisa, imersão no idioma 24 horas por dia. Exatamente. Isso aqui é o principal, né, Exatamente. No Brasil, eu estudei inglês no Brasil. Você faz aquela horinha de escola,
né? Então, dificilmente você vai sair dali. Sim. Você vai ter que parar na padaria e comprar, você vai falar português. Exatamente. Aqui, se tiver que parar no mercado, inglês. Você vai ter que falar inglês, então vai te forçar, né? Então você aprende ali e já vai sair dali usando, né? Isso é um grande ponto positivo. Questão da qualidade de ensino, né? Exatamente. Como você falou, buscando a escola tem bons professores. E não só isso. Por mais que, por exemplo, uma pessoa venha para cá, para os Estados Unidos, estude, aprende o inglês, você volta para o seu país para ensinar inglês, não é a mesma coisa que um nativo preparado. Então, os professores, por exemplo, da Lumos, eles fazem o TESOL, né? Que é uma preparação para ensinar inglês para quem não fala inglês. Sim. E não é sempre em todas as escolas, porque isso é um profissional caro, é um profissional certificado. Então, assim, não vão ser todas as escolas que vão te oferecer. Então, você também precisa de um professor que consiga te ensinar com a máxima de eficiência possível. Não é aquele cara que, tipo, ficou desempregado aqui e ele, eu vou fazer inglês. um biquinho, sou americano, vou fazer um bico, vou dar aula de inglês. Exatamente, não é não, esse cara. O cara, ele realmente é uma profissão mesmo do cara. A profissão dele é ensinar inglês. Então, isso aí é extremamente importante. A questão da... Ó, essa palavra é até difícil, né, cara? É bonito, a Rafinha colocou palavras bonitas. Pluralidade em sala de aula. O que é isso, Rafinha? Explica pra galera. Quando você vai essa palavra estudar, difícil. Exatamente. Quando você vai estudar no Brasil, todos os seus colegas vão ser brasileiros. Sim. Então, basicamente, todo mundo aprende de uma forma muito parecida, certo? Então, as dificuldades do brasileiro vão ser muito parecidas e às vezes a gente deixa escapar algumas coisas. Sim. Quando você vem estudar fora, lembre-se que você tem estudantes do mundo inteiro. Mundo inteiro. Então, na minha classe tinha latinos, tinha europeus, tinha asiáticos. Eu conheci uns árabes também. Tem os árabes que vêm bastante para os Estados Unidos estudar inglês. Então, essa pluralidade dentro da sala te obriga a duas coisas. Uma, para você comunicar com as outras pessoas, inglês. Então, você não vai... Mais uma coisa que te força. Mais uma coisa que te força a falar inglês. Certo. A segunda, você vai começar a prestar atenção que aquele cara, o hispano, ele tem mais dificuldade em uma coisa que você tem mais facilidade, mas ele também tem mais facilidade numa coisa que você tem dificuldade. Então, nisso você troca experiências. É verdade. Então, isso vai te ajudar ainda mais com a sua imersão no inglês, né? Então, eu acho importante, é uma coisa que só fora do Brasil, você vai ter essa pluralidade. Não. Legal. Aqui, uma coisa também muito boa, né? Acesso às faculdades e universidades americanas. Exatamente. Né? Essa é uma... Geralmente... No Brasil, onde que você vai ter acesso às universidades? Ou vai ser pela internet, o que hoje é comum, mas ainda assim você talvez não tenha todas as informações que você precise, né? Sim. Então, ou aquelas feiras de intercâmbio. Eu lembro que você comentou que foi, eu fui em várias lá em São Paulo e tal. Só que ali o cara tem 500 pessoas para falar, você não tem aquele... Eu diria aquele cuidado, aquele atendimento individualizado. Então, quando eu estava buscando as faculdades, né, isso também é outra coisa que a escola ajudou a gente bastante, eles não só traziam as universidades dentro do campus da escola, e as universidades faziam uma palestra apresentando como que é o processo de seleção, qual que é a documentação, quanto é que custa, como que é o programa. Isso é importante, né? Às vezes você vai lá no site da universidade... Putz, ainda tem alguma informação ali que você não consegue encontrar, fica meio vazio ainda. E lembre-se que, como estudante internacional, tem outras coisas que se aplicam pra gente que não se aplicam para um nativo, para um americano, para quem tá vindo estudar nos Estados Unidos, ou para quem vai pro Canadá, enfim. Então, isso é muito importante você ter esse acesso. Se você quer aprender inglês e ir para uma universidade, fazer um bacharelado, um mestrado, doutorado, é importante você conhecer, qual que é a melhor universidade que eu vou poder pagar, que vai oferecer aquilo que eu busco. E você tem o acesso aqui. Então, eu visitei as faculdades. Pô, isso é show de bola, eu conversei com os recrutadores. É. Então, eu me apresentava. O cara, a pessoa pergunta o que você faz, quais são os seus objetivos, para ver se está tudo alinhado, né? E o cara vai te direcionando. E o legal é você estar ali ao vivo, né? Exato. Pô, viu? Lá, andar no campus, né? Cara, onde você vai comer, onde você vai jogar, praticar algum esporte, biblioteca, enfim, é outra pegada, né? Exato. Diferente de ver tudo pela internet. Agora também é outra coisa, diversidade no conteúdo e aprendizado. Exatamente. O que eu falo é o seguinte, geralmente os cursos no Brasil, eles são direcionados a algumas situações. Viagens, né? Sim. Situações profissionais. Sim. E, em algumas situações, algumas coisas do cotidiano. Mas, por exemplo, eu não me lembro de nenhum curso que eu tinha feito no Brasil que me explicou como ir solicitar ajuda no mecânico quando quebra o seu carro. Putz, é verdade, meu. Então, assim, é um vocabulário que você não domina, é uma situação... Hospital?
Hospital, exatamente, uma coisa mais complexa. Então, assim, é um vocabulário que você não domina, é uma situação que às vezes você tá não tão preparado para enfrentar. E quando você tá vivenciando aqui, você tem isso. Pô, preciso ir no hospital, tô com uma alergia de pele, cara. Como você não aprende as frases, vocabulário desse tipo de coisa num curso de inglês regular. Só que aqui, como você está imerso, é muito mais fácil de você buscar as palavras, você tem o seu professor ali que vai te ajudar, a situação vai fazer com que você, sei lá, você está num consultório, você está prestando atenção no que as pessoas estão falando. Pô, legal, reparei que o cara tá com dor de cabeça. Então você começa a estar imerso em muito mais situações que você não estaria lá no Brasil. Certo? Então isso ajuda com que você... Ponto muito importante, né? Exatamente. Ajude com que o seu inglês, talvez não mais fluente, porque isso é um tempo, mas você vai começar a ter muito mais vocabulário de coisas diferentes. Não, isso para mim é uma coisa que realmente faz a diferença. E conversando com outros estudantes, eles têm essa mesma opinião. Né? Que isso está muito ligado com a questão da imersão, né? Do idioma 24 horas por dia. Agora, a questão cultural também. Lógico, você vai, como eu disse, né? Você vai aprender... Por exemplo, a gente está em Utah, um estado que tem é uma cultura muito diferente, por exemplo, da Califórnia, que é muito mais uma cultura latina, muito mais presente, aqui é menos presente. Então você vai ter acesso aos próprios americanos para você conhecer como que eles vivem no dia a dia. Os feriados, né? Os feriados, como que é um Thanksgiving, quanto que é o Halloween, como que é sei lá, o Natal 4 de julho, aqui, cara, o Natal é diferente, entendeu? Então, vivenciar não é igual ao cinema, tá? É diferente. Né? O pessoal às vezes, não, mas é igual ao filme lá. Tem muita coisa parecida. O dia a dia é diferente. Mas o dia a dia é diferente. Então, a questão cultural também, show de bola. Experiência pro currículo, né? É o que eu falo. No Brasil, muitas vezes, onde eu passei por entrevistas de emprego, uma das perguntas é, você já estudou fora, já fez... Isso é uma coisa que agrega valor ao seu currículo. É uma pessoa que tem uma diferenciação ali. Ele já morou entre os gringos. Exatamente. Ele sabe como é que os caras pensam. Exatamente. Pô, é uma coisa positiva. Pode influenciar numa negociação, muitas vezes. Com certeza. Se você conhece a cultura, é o que você falou, você vai negociar com um cara que é daquela região, você já sabe o que ele gosta, como que é. Você vai criar uma afinidade que talvez te ajude a Porque você sabe que é difícil. Eu vou falar pra vocês. Isso é verdade, a gente tá aqui. O americano não é um cara, tipo, que nem o brasileiro. Brincalhão, vamos lá em casa. Pô, legal, acabou uma reunião, vamos pro happy hour. É uma cultura diferente. O cara é mais tal. Então, se você às vezes for muito expansivo... Isso pode criar um problema. Isso pode criar um problema com o cara. Mas, pô, já conheço o americano, já sei como é que o cara é. Isso como é que o cara lida. Não, ó. Aí seu diretor vai olhar e falar, pô, o cara sabe se relacionar com os caras, meu. Exatamente. Então, positivo, é outro ponto positivo muito importante. Vai fazer uma diferença pra caramba. E o último ponto também é a questão do turismo, né, cara? Exatamente. Pô, aqui estudando, vai curtir, vai conhecer outras cidades, né? Aqui de Salt Lake a gente tá 6 horinhas de Las Vegas. Então, o pessoal vai direto, né, cara? Las Vegas, Califórnia, pertinho. Você pega o ônibus, custa acho que 10, 15 dólares, não? $25. 25 dólares. Mano, você vai... E fora a viagem, né? Daqui até lá. Passa pelo Grand Canyon, caramba. O pessoal vai pra Flórida, vai pro Texas, né? Então, Califórnia. É uma oportunidade. Assim, é uma oportunidade de você ainda conhecer um monte de lugar bacana. Exatamente. Então, assim, pessoal, cara, pontos positivos tem bastante. Muitos. Tem pra caramba. Agora, vamos lá. O pessoal tá lá, pô, não, mas calma aí, não é bem assim, Adriana. O que não é tão assim bom? O negócio. Mas vamos lá, calma, vamos ver o que é os pontos negativos aqui do negócio. Aí já entra com a questão de dinheiro. Exatamente. Custos extras. Exatamente. Quais são esses custos extras? Então, quando você vai morar aqui, não é só o custo que você vai gastar. Passagem aérea, comida, hospedagem. Sim, você vai ter que decorar a tua casa ali, comprar umas coisinhas pra tua casa. Exatamente. Né? Se você decidir, vai trazer com família, né, esposa, você já tem que alugar uma casa. Então, provavelmente o seu custo, mesmo no Brasil você tem os mesmos custos. Sim, você tem os custos. Certo? Mas aqui você tem um dos pontos que a gente ainda vai abordar ali, que você tem que ter a grana, porque você já tem que ter a grana. Exatamente. Então, isso exige mais planejamento do que simplesmente você acordar amanhã e se matricular numa escola de inglês, certo? E uma dica, ó, só traz o cachorro se realmente ele for um filho teu, velho. Exato. Porque dá custo também aqui, caro, viu? É caro. Agora, vamos lá, custo de vida mais elevado. Sim, exatamente. Ele é um pouco mais elevado. Por exemplo,
vamos falar de São Paulo, né? Que a gente conhece mais. Sim. Você pegar um apartamento bom, uma casa boa, você vai gastar ali numa faixa de R$2.000 a R$3.500 de aluguel. Ou se você paga... boa, né? Aqui, se você converte isso no dólar de hoje, você não pega uma casa no mesmo nível. Então, pega um apartamentozinho aí. Exatamente. Tal. Então, lembrando que aqui ó, você vai ter que dar... Se você tem uma vida muito confortável, talvez aqui você tenha que dar aquele... Aquele quintalzão, aquela churrasqueira lá atrás. A palavra bonita é aquele downgrade, né? Aí você vai ter que descer um pouquinho para não economizar grana. Exatamente. Então, isso é importante. Aí você também tem a questão burocrática. Exatamente. Porque assim, a gente já tá falando do cara que tá aqui, né? Uhum. Agora, e o cara ainda não veio? Você tem a questão de visto. Aplicar pro visto, trazendo a família é visto para todo mundo. Que tem custo também. Você tem que passar por uma entrevista, às vezes. Se você não tem os vínculos necessários para estudar aqui, talvez não seja aprovado o seu visto. E tudo isso cria um pouco mais daquela expectativa, né? Então, tudo isso você precisa estar preparado. No seu planejamento, isso tem que ficar muito firme. O bom é que a escola... Porque a burocracia você vai ter que passar por a burocracia vai ter. Lógico que é bom que a escola te dá uma força, te dá um suporte. Vai falar o que você faz, o que você não faz, entendeu? Essa parte você não vai, sozinho, né? Exato. Pelo menos isso você vai ter um suporte. Mas vai ter que enfrentar. É isso aí. Né? A questão da pausa na carreira. É um exemplo para você, né, Rafa, também, Depende do quanto tempo você vai estudar. Algumas pessoas vêm e fazem um semestre, né? Talvez você consiga negociar ali com a sua empresa um recesso não remunerado, esse tipo de coisa. Mas em algumas situações você vai ter que pedir demissão e dar aquele passinho ali que às vezes para muitas pessoas é mais... você dá um passo para trás para subir dois, três depois. Mas existe sempre o risco de você ter que pedir demissão ali e ficar por um período sem um trabalho. Não, e o último ponto, que também eu acho que é um ponto que pega aí um pouco para as pessoas, né? É a questão da impossibilidade de você poder trabalhar. Exatamente. Né? Então a gente está falando dos Estados Unidos. O Canadá tem regras diferentes, a Irlanda tem regras diferentes. A Austrália tem regras diferentes. Então, primeiro conheça onde você vai estudar para saber as regras. Mas falando em Estados Unidos, o estudante de inglês, ele não pode trabalhar fora do campus da escola. Pode trabalhar dentro do campus da escola, mas lembrando, uma escola não tem posição para todos os alunos. Então, assim, são algumas posições. Isso pode aumentar uma faculdade, né? Porque daí tem mais opções, né? Exatamente. Mas como a gente está falando hoje de inglês, os recursos são mais limitados. Então, você só pode trabalhar part-time, que seja meio período. Geralmente são trabalhos menos especializados, então a sua remuneração vai ser bem mais baixa. Pense como um estágio, não é uma forma de você pagar pelos seus custos de vida. Então não conte com isso. Isso é um plus ali na experiência. Sim. Se acontecer, bacana. Se não acontecer, lembre-se que você veio para estudar o inglês. Exatamente. Esse tem que ser o seu objetivo principal. Tem que ter isso muito já pronto na sua cabeça. Porque a gente conhece gente que chega... eu achava que era outra coisa. E ou desanima, ou acaba fazendo... se adaptando à situação. Exatamente, indo contra o que é o correto. Exatamente. E aí você corre um grande risco. Exatamente. Então, não queira correr esse risco. Não Venha corra aqui e risco, faça da sua experiência a melhor possível. É verdade. Então, assim, infelizmente, tem essa parte que é negativa, mas faz parte do jogo, mas faz parte do pacote. De coisa positiva. Mas eu acho que tem muito mais positiva. Se você colocar na balança, né? Você vai ver. Exatamente. E aí, a gente vai entrar na segunda parte, que é a parte de custo, que é muito importante. Então, isso vai te ajudar. Já abriu um pouquinho mais a visão aí também. É isso aí. Vai te dar um up aí. Então, questão de custo, Rafael, como é que é? Quando a gente vai fazer a nossa pesquisa, Adriano, a gente pegou a escola que a gente estuda aqui, a Lumos Language School, né? E nós comparamos com três tipos de escola no Brasil. Certo. Pegamos escolas de São Paulo. Lembrando, se você não for de São Paulo, esses custos podem variar para mais ou para menos, mas para você ter uma boa referência. Então, a gente pegou a escola mais cara que a gente achou. Sim. A escola mais barata que a gente achou. E um professor particular nativo. Boa. Então você vai ter esses três bases de comparação. Então vamos lá, a gente não vai falar os nomes da escola. Tá Bom? Então vamos falar da mais cara primeiro. A mais cara que a gente achou,
lembrando que é um curso parecido. Não estamos falando de curso online, nada disso. Curso de inglês presencial com professor em sala de aula. Tudo. É isso aí. A mais cara, R$ 835 por mês. 835. R$ 835 reais por mês. Como que é esse programa deles? 2 vezes por semana. Certo. Aulas de 1h20. Então você vai ter 2 horas e 40 por semana. Qual que é essa carga horária mensal? Então você vai ter uma carga horária mensal aí de 9,6 horas. 9,6. E o módulo dele, 6 meses. Então a carga horária total desse módulo são 57 horas. 57 horas. 6 meses. 6 meses você vai ter estudado em sala de aula 57 horas. Certo. Então, se a gente dividir essa carga horária mensal pelo valor desses 6 meses que você pagou ali de mensalidade, certo, a gente vai chegar num valor de R$ 87,89 por hora. Por hora. Por hora de aula. Legal. Beleza, agora vamos lá. Segunda escola, a mais barata que a gente achou. Baratinha, tá. R$ 289 por mês. Tá. 2 vezes por semana. 60 minutos por aula. Então, 1 horinha ali. 2 horas por semana. 2 horas por semana. Então, 8 horas por mês. Exatamente. O módulo também é de 6 meses. Certo. Que aí vai dar uma carga horária um pouco mais baixa, 48 horas. Tá. Quanto que saiu o preço da hora a aula? R$ 36,13. Tá aí. Então já é bem mais barato que a primeira opção. Sim. Agora vamos falar de um professor nativo. Procurei lá um professor nativo que dá aula de inglês em São Paulo. Tá. Aqui, como é o preço já da hora-aula, a gente não precisa fazer toda essa conta, né? Vai depender de quanto você vai... Quantas horas você vai contratar do cara, né? Exatamente. Eu fiz na mesma base aí, que você vai fazer 2 horas por semana com o cara. Ok. São 130 reais por mês, por hora a aula. Por hora. Então, lembrando, é o mais caro de todos. Carinha. 130 por hora. A escola mais cara, 87, quase 88 reais. Certo. A escola mais barata, 36. Certo. Agora vamos comparar com estudar aqui nos Estados Unidos. Valores da Lumos Language School, janeiro de 2021. Ok. São $435 por mês. $435 por mês. Lembrando que o módulo da Lumos são 4 meses. Certo. Então, não são os mesmos 6 meses de aula. Um pouquinho menos aí. Exatamente. Aqui você... Então, o que a gente está usando o dólar de 5,30, tá? A gente colocou todo... A média a média do dólar que a gente achou. Então, você vai pagar R$ 2.385 por mês. Por mês. Tá. Bastante. 3 vezes o valor da escola mais cara. Exatamente. Mas vamos lá. Aqui... O estudante internacional, ele tem que estudar 18 horas por semana. 18 horas é o dobro do que você estudaria por mês numa escola mais cara. Em uma semana. Então vamos lá. Então, qual que é a carga horária mensal? São 72 horas. Contra 9,6 da mais cara. Em um mês, você estudou 72 horas nos Estados Unidos contra 57 em 6 meses. Então você pegou 6 meses, reduziu, trouxe pra cá e ainda ganhou 20 horinhas a mais. Já ganhou 20 horas. Carga horária do módulo inteiro, a gente só tá falando da aula, 288 horas em 4 meses. Não em 6 meses, em 4. Então a gente dividiu essa carga horária pelo quanto que você vai pagar em reais, a gente chegou em R$ 33 a hora. Estudando nos Estados Unidos. Tá quase o preço da escola mais barata. Tá mais barato. Tá 8% mais barato que a escola mais barata. Então... o custo da hora-aula. Então aí, ó, você já vê, né, cara? Já deu uma diminuída boa. Só que é o seguinte, uma coisa que você tem que pensar. Você quer aprender inglês em quanto tempo? Porque se em 6 meses você vai fazer um negócio... E aqui nos Estados Unidos, em um mês, você estuda o que você estudaria em 6 meses? Aqui, ó, uma conta de padeiro. A gente usando esses 57 horas de referência da escola mais cara, você teria que estudar 1 ano e meio para ter a mesma carga horária de 4 meses na Lumos Language School. Cara... Ou seja, se você pode tirar uma licença de 4 meses,
você estudou 1 ano e meio em 4 meses, com todos os pontos positivos que a gente conversou. Legal. Estar imerso na cultura, estar praticando inglês todo dia, estar com professores nativos, especializados em ensinar o inglês. Sim. Então, assim, qual que é a diferença? Por que as pessoas acham que às vezes é muito caro? E, obviamente, é caro. É uma grana, é um planejamento que você precisa fazer, o dólar tá batendo lá 5,30, 5,40, 5,50. Mas é uma coisa que você vai melhorar o seu inglês muito em 4 meses. Sim. Muito mais do que 1 ano e meio, porque lembre, todos os fatores externos ali vão estar contribuindo. Cara. E outra, se você tem... uma vantagem, não vamos se aprofundar nisso hoje, mas pra gente finalizar, uma vantagem, se você tem filhos, é casado, tem filhos, você paga escola pro teu filho aí no Brasil. Exatamente. Você chega aqui com visto de estudante, teu filho pode estudar... Seus filhos, como dependentes, são convidados quanto que você paga? Zero. Numa escola top. O seu filho volta praticamente bilíngue. Ele aprende inglês também, porque imagina se você vai pagar pra tua esposa, pros teus filhos inglês aí no Brasil. Exatamente. Você faz triplica, quadriplica. Exatamente. Aqui não, você paga uma pessoa, só que todo mundo aprende de tabela. Exatamente. Lembrando que essas regras de hoje, a gente não sabe se daqui 6 meses o governo americano passe, por exemplo, a cobrar dos estrangeiros estudar. Hoje, janeiro de 2021, essa é a você tem uma grande vantagem. Então a resposta é: ainda vale a pena estudar inglês fora do Brasil? Sim, vale. Com certeza. Nossa resposta é sim. Exatamente. Né? Então, pessoal, espero que vocês possam ter, né, entendido uma boa visão, né? Se não entender alguma coisa, volta um pouquinho nos números, né? Exato. A gente vai ver se nosso editor coloca aí alguns números também para facilitar. Mas, cara, é uma coisa que você tem que se planejar. Se você tem uma família, junta a família, planeja e decide. E é uma coisa que vai agregar valor para a sua carreira profissional, sua comunicação com qualquer pessoa no mundo. Fala esse inglês em qualquer lugar, né? Exatamente. E, ó, fazer um desafio aqui. Se esse vídeo... Quantos views? 1000 views pra gente... A gente falou de escola de inglês. A gente pode trazer isso, de repente, para um curso superior. Exatamente. Então... Quantos views aí tem que bater? A gente tem que bater pelo menos aí uns 1000 viewzinhos aí. Quando bater 1000 views, a gente faz um vídeo falando sobre custo de vida de faculdade. Detalhado aí para vocês. A gente vai atrás das faculdades daqui da região e vai fazer uma coisa bem bacana para você descobrir como que é fazer uma faculdade. Exatamente. É possível. Então, pessoal, obrigado por você ter assistido. Lembra de se inscrever no nosso canal, dá um joinha. Nossas redes sociais. Ajuda aí pra gente, dá trabalho fazer isso aqui, dá um joinha, compartilha com o pessoal, todas as nossas redes sociais e a gente já se vê aí todos os domingos às 6 horas da tarde. Nossos vídeos são lançados aí todos os domingos e a gente se vê aí no próximo episódio. Obrigado, Rafinha. Valeu, Adriano. Obrigado, pessoal. E boa semana. Aquele forte abraço. A gente se vê. Valeu, abraço.